Olá, meu nome é Daiane, eu sou monitora de Físico-Química 5 experimental, eu sou orientada pelo professor Carlos Andres Ortiz Bravo e meu projeto é a cinética da hidrólise básica do acetato de etila em reator batelada isotérmico. A disciplina de Físico-Química 5 experimental estuda as propriedades físicas e químicas da matéria, permitindo assim que o aluno possa aplicar todo o seu conhecimento teórico desenvolvido até o momento e também ajudá-lo a criar uma análise crítica perante fenômenos que são observados na disciplina. Ela é ofertada tanto para cursos de engenharia química, química bacharel, química industrial e química licenciatura. O objetivo do projeto é estudar a cinética química do acetato de etila em meio básico, permitindo que os alunos possam observar qual é a influência da temperatura sobre a cinética da reação, ou seja, como a velocidade da reação irá variar à medida que aumentamos a temperatura. Também permitir que eles determinem qual é a ordem de reação para o acetato de etila em meio básico através do método integral e também a determinação da energia de ativação. Para isso, iniciaremos a aula passando um conteúdo teórico sobre cinética química, hidrólise, as reações envolvidas no experimento, mas além da explicação teórica, teremos também um material físico, onde conterá todas essas informações, todas as equações necessárias para os cálculos futuramente, além, claro, do procedimento experimental. Terminada a parte teórica, iremos então para o preparo das soluções de acetato de etila 0,02 molar e do hidróxido de sódio 0,02 molar. Necessitaremos de duas provetas de 250 ml, as quais colocaremos as soluções de acetato e de hidróxido em um banho termoestático, para que a temperatura das soluções e a do banho se igualem. Para isso, será necessário esperar em torno de uns 20 minutos. Então, durante esse tempo, são preparados alermais para a titulação. Serão utilizados ao todo 7, ao qual em cada um será colocado 15 ml de ácido clorídrico 0,01 molar e de 2 a 3 gotas de fenolftalina. Terminado esse preparo, iremos então para a reação, onde utilizaremos uma proveta de 250 ml, onde iremos misturar tanto a solução de acetato como a de hidróxido de sódio. Misturadas as soluções, acionamos o cronômetro e a solução é colocada também no banho termoestático para manter-se a estabilização da temperatura. Dessa reação, retiraremos 5 ml para a titulação com hidróxido de sódio 0,0 molar. A cada 5 minutos, iremos retirar líquido desses 5 ml da reação para essa titulação. Realizaremos isso até completar o tempo de 30 minutos. Todo esse processo experimental será realizado na temperatura de 15, 20 e 25 graus. Terminada a parte experimental, iremos então para a parte do relatório, onde será apresentado todos os dados experimentais encontrados pelo aluno. Ao final da apostila, terão tabelas que ajudarão o aluno justamente a ter esse controle do volume de titulante e as concentrações utilizadas. Também deverá conter nesse relatório a dedução de todos os cálculos realizados para a determinação da lei de velocidade, ordem de reação e energia de ativação, além, claro, de uma discussão desses resultados, ao qual o aluno abordará todo o conhecimento adquirido no experimento. Aqui eu tenho os dados experimentais encontrados, onde a velocidade específica da reação pode-se observar que à medida que a temperatura aumenta, a velocidade também aumenta, o que condiz com a literatura. Tenho aqui abaixo o gráfico de Arrhenius linearizado, do qual obtivemos a energia de ativação. E aqui tem a determinação da ordem de reação, para a ordem 0, primeira ordem e segunda ordem. Observamos o gráfico, podemos concluir que o coeficiente linear satisfatório, com o coeficiente de rendimento médio próximo de 1, o R2, é justamente para o gráfico de segunda ordem, mostrando assim que a reação do acetato de etila em meio básico é de ordem 2. Aqui tem todas as referências utilizadas para o projeto. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada. Olá, meu nome é Ana Clara, sou monitora bolsista da disciplina de Metodologia Científica.
Os meus orientadores são a Eliana e o Luiz Keller, e eu vou estar apresentando o meu projeto da monitoria. O meu projeto ele consistiu no estudo do alemão psicólogo Hermann Ebbinghaus. Esse psicólogo ele foi responsável pela teoria da curva de esquecimento. Através dessa curva de esquecimento, ele padronizou um tempo que seria adequado para as pessoas fazerem revisões sistemáticas para que qualquer coisa que fosse vista, que fosse estudada, conseguisse se manter na memória por mais tempo. Então, foi a partir daí que eu pensei que seria importante trazer para os alunos essa revisão sistemática dos conteúdos, já que eu vejo que a disciplina de metodologia científica tem muita coisa que precisa ser revisada, gravada, porque é uma disciplina que vai ser muito utilizada no final do curso e até mesmo após a graduação. Então, os objetivos foram revisões sistemáticas, o auxílio presencial, porque eu também fiz o plantão de dúvidas no laboratório da faculdade, o auxílio online, então eu estava sempre disponível, disponibilizei meu WhatsApp, fiz grupo também de metodologia científica, produções de exercícios para avaliações, então sempre antes das avaliações eu produzi uma lista de exercícios, o estudo dirigido, para fazer com que eles consigam revisar o conteúdo que é importante e que vai ser cobrado nas avaliações. E também teve a questão da videoaula. No primeiro período, após as questões, eu perguntei quais eram as dúvidas e produzi uma videoaula e disponibilizei no Classroom. Já nesse segundo período, eu tive a oportunidade de fazer uma reunião online com eles para a gente debater quais eram as dúvidas de cada um antes das avaliações. O que eu fiz as revisões sistemáticas. A metodologia do meu projeto foi a realização de posts conforme o segmento da disciplina. Então, antes das aulas, eu preparava um post e colocava no Instagram, na rede social. E aí, as pessoas conseguiam olhar esse post e ir para a aula já com aquele conteúdo, uma ideia do que seria aquele conteúdo, né? Então, os alunos conseguiam também revisar após as aulas, porque o conteúdo ficava disponível. E nessa mesma semana, a aula é na segunda-feira, na quarta-feira a gente fazia também questionários relacionados a esse conteúdo pelo próprio Instagram. Então eram mais ou menos umas 3 ou 4 perguntas relacionadas com o post que foi feito na segunda, exatamente para ter aquele propósito de revisão sistemática dos conteúdos. 2, que foi o auxílio presencial, que eu falei para vocês. Então eu ficava na parte da tarde na segunda-feira para realizar todas as dúvidas que fossem requisitadas pelos alunos. Então eles iam lá, a gente conversava, tirava dúvida. O professor mesmo estava na sala, então a gente conseguia ter uma troca maior com os alunos, monitores e o professor também. O terceiro foi o auxílio virtual. Então, como eu falei, eu já criei grupo do WhatsApp no início do período para poder tirar dúvida das pessoas que não conseguissem ficar na parte da tarde na faculdade para tirar dúvida. Lista de exercícios. Foram desenvolvidas algumas listas, no total foram 3 listas para a primeira, segunda e terceira avaliação, onde eu coloquei os principais tópicos, os tópicos que eu considerava mais importantes para a disciplina, de acordo com a minha experiência. E aí os alunos conseguiam desenvolver melhor e olhar com mais atenção os pontos que eram mais importantes para a disciplina, revisar esse conteúdo também antes das avaliações. As videoaulas foram disponibilizadas, como eu falei, a partir das dúvidas dos alunos. E aí, em seguida, nesse período, eu consegui fazer uma reunião online, porque os horários foram melhores, eles bateram de uma forma melhor. E aí a gente conseguiu esclarecer as dúvidas de uma forma bem eficaz através dessas videoaulas e através do encontro online com os alunos. Tivemos ótimos resultados, então eu tirei alguns prints da pesquisa que eu fiz de acordo com a satisfação dos alunos, e as perguntas foram: as postagens da página do Instagram auxiliaram ao entendimento da disciplina? E aí 100% das pessoas que avaliaram a disciplina falaram que sim. A monitoria foi importante para a disciplina? 100% também disseram que com certeza foi importante. Em seguida, os exercícios desenvolvidos auxiliaram no preparo para as avaliações? Eu perguntei se sim,
E também perguntei se tinham pessoas que não fizeram. Então, nós tivemos 91,7% das pessoas que falaram que sim, que os exercícios auxiliaram, e 8,3% não fizeram as questões. E aí também perguntei, você conseguiu tirar suas dúvidas com a monitora? E 100% falou sim, sempre que tentei. E por fim, tem alguns... Eu botei uma aba para sugestões, críticas e elogios, né? E aí os resultados foram muito positivos, eu fiquei bem feliz com o resultado e as sugestões e os elogios que eu recebi por conta desse projeto. Olá, eu sou a Carolina Iespa, monitora da disciplina de Diagnóstico Bucal 1 do Departamento de Odontoclínica da Faculdade de Odontologia na Universidade Federal Fluminense. Minhas orientadoras são as professoras Andréa Braga Moleri e Miriam Jordão Moreira, e o nosso trabalho é sobre como comunicar notícias difíceis na prática odontológica. Nós elaboramos uma cartilha com informações importantes sobre esse assunto. Durante a nossa apresentação aqui, vocês irão ver a reprodução das páginas da nossa cartilha. E nós chegamos a esse tema a partir da dificuldade que foi relatada pelos alunos que se sentiam despreparados para dar mais notícias. E foi através dessa ideia que nós chegamos até o desenvolvimento desse projeto. As notícias difíceis fazem parte da nossa rotina e podem ser situações de menor complexidade, como, por exemplo, comunicar que um dente está cariado. Mas também devemos lembrar que algumas notícias elas podem ser profundamente impactantes, como, por exemplo, constatar uma infecção grave após uma extração dentária, ou até mesmo revelar um laudo de câncer oral. Além disso, quando um profissional comete erros, como será esse momento de comunicar ao paciente que fez um investimento tanto de tempo e dinheiro no nosso tratamento? Em muitos casos, o profissional amarga a mais profunda solidão, pois sente vergonha em compartilhar seus fracassos com seus colegas de profissão. Precisamos aprender a pedir ajuda. Logo no início da nossa cartilha, chamamos a atenção para a necessidade do profissional comunicar notícias difíceis, agindo com empatia, se colocando no lugar do outro, caracterizando o verdadeiro atendimento humanizado. Ao mesmo tempo que a gente deve experimentar essa angústia do outro, a gente deve também manter o equilíbrio para não se sentir devastado e poder vir a assumir a função de cuidador. É importante ressaltar que quando existe troca de conhecimentos e vivências entre o profissional e o paciente, o atendimento acaba gerando um movimento produtor de potência. Além disso, é preciso falar sobre a oportunidade de crescimento pessoal e profissional que as situações difíceis podem promover. É um exercício diário de resiliência. Entretanto, devemos estar atentos ao autocuidado, pois a situação pode ser estressante a ponto de causar sérios prejuízos emocionais para o profissional, que passa a ser chamado, então, de segunda vítima. Já o Código de Ética, ele prevê a responsabilidade do cirurgião dentista em prestar esclarecimento adequado aos pacientes. Na seção de cuidados importantes, que começa nessa página 9, nós abordamos 6 etapas para a comunicação de notícias difíceis. Essas etapas foram adaptadas do relatório Spikes, que recomenda o planejamento da entrevista, a necessidade de avaliar a percepção do paciente e convidar o paciente para o diálogo, sobre como transmitir a informação ao paciente, além de estar atento às emoções do paciente antes mesmo de traçar estratégias ou mesmo de criar o plano de tratamento. Por fim, relacionamos atitudes completamente erradas, como comunicar notícias difíceis de forma abrupta, prometer que o paciente não vai sentir dor, dizer que não é nada grave, quando ainda não se tem certeza do diagnóstico. Dessa forma, estamos nos precipitando em situações tranquilizadoras, o que pode proporcionar a quebra do elo entre o profissional e o paciente. E é por isso que o nosso projeto é um trabalho inovador,
elaborado por uma equipe comprometida com a busca ativa pelo atendimento humanizado, na disciplina de diagnóstico bucal 1. Porém, essa discussão ela vai além da sala de aula, pois é de interesse geral, de alunos, professores e pacientes. Obrigada pela atenção de todos. Boa noite, eu me chamo Júlia de Souza, eu estou como monitora no projeto A Formação Docente na EJA, Autorias Didáticas em Devir, e eu acho que se eu pudesse escolher uma palavra para poder expressar o que foi e o que é esse projeto, eu acho que seria encantador. Eu digo encantador porque ao longo das aulas que eu pude participar, dos artigos lidos, de todo o movimento que tem na monitoria, inclusive 2 visitações que aconteceu nessa disciplina com os alunos do 5º período de pedagogia, que foi até ao Rio de Janeiro, né? Nós visitamos 2 escolas, a primeira delas foi a Ucreja, que é o Centro de Referência à Educação de Jovens e Adultos, e a escola Orlando Vilas Boas. As 2 experiências foram magníficas e me saltou aos olhos logo quando estávamos lá de que a educação de jovens e adultos se faz dessa forma, olho no olho, sentindo, entendendo e compreendendo, né, as circunstâncias de cada um. E aí, quando nós retornamos para a cidade de Santo Antônio de Pádua, onde fica localizado o campo da UF, né, eu continuei assim a refletir e pensar, puxa, aqui no interior temos outras situações, né? Temos outras circunstâncias e também temos a EJA aqui. Infelizmente, é só uma escola que oferece EJA, que é o Endanda, que é a Escola Municipalizada Deputado... Deixa eu ver se eu lembro. Escola Municipalizada Deputado Armindo Maurílio Doutel de Andrade. E nós fomos até essa escola, né? Eu entrei em contato com a coordenadora, a Paula Valentim, que é professora e coordenadora do EJA, para que fizéssemos essa aula encontro, né? Em conjunto, nós, alunos da UF, com alunos da EJA, professores, direção e coordenação. E ali nós pudemos desfrutar de um momento muito simbólico e muito bonito. Ressaltou algumas perguntas, como, por exemplo, como foi retornar para a escola, o que trouxe de possibilidade, qual o novo sonho que aquelas pessoas ali continham retornando para a escola. Então, que sonho que a pessoa deixou de ter, mas ao entrar na escola, que sonho surgiu de novo. E ali houve toda uma comoção, falas emocionantes, os alunos também muito interessados e sempre perguntando, né, sobre o que é a EJA. Tendo em vista que a EJA, ela tem como função, né, como um grande cerne dela, uma educação emancipadora, e dentro dela, para que isso ocorra, é preciso que exista 3 funções, 3 grandes funções. Uma delas é a função equalizadora, a função qualificadora e a função reparadora. Para que exista realmente uma educação emancipadora, precisa existir essas 3 funções. Essa era o grande objetivo e a grande preocupação de que os alunos entendessem isso, né? A avaliação foi feita, inclusive, pensando nisso, para que eles entendessem processualmente, né? O que era esse processo, o que essas 3 funções e como que elas se dariam isso. Antes mesmo da gente entrar em sala de aula, a gente conversou com os alunos para que eles pudessem refletir também como que faz essas 3 funções serem garantidas no dia a dia, como que isso ocorre na pedagogia diária. Então, o método que nós usamos foi a pedagogia da alternância, onde a gente pôde lidar com a teoria, a reflexão e a ação. Então, ali nós pudemos observar, nós pudemos refletir e nós pudemos também experimentar na própria sala de aula, na própria aula encontro que nós tivemos lá.
Eu agradeço de, de antemão já a todos que escutaram e eu aguardo as perguntas de vocês. Olá, pessoal. Eu sou a monitora Ana Beatriz Andrade. Eu faço parte do projeto Seminários de Estágio em Enfermagem, Construindo Saberes para a Prática na Atenção Primária. O executante é o Departamento de Enfermagem de Rio das Ostras e a coordenadora é a professora Lídia Santos Soares. O tema do meu projeto hoje é Construindo Saberes para Estagiários de Enfermagem e Preceptores na Atenção Primária. Bom, o estágio curricular obrigatório do curso de graduação de enfermagem, ele é um componente curricular obrigatório, tem um caráter predominantemente prático, onde os discentes dos 2 últimos períodos do curso realizam atividades de cuidado, seja individual e coletivo, nos diversos níveis de atenção à saúde e vão aplicar os conhecimentos teóricos que tiveram previamente durante a graduação, as competências e habilidades que foram desenvolvidas em atividades curriculares discentes. Bom, o estágio supervisionado 1, ele é o desenvolvimento integral, crítico e propositivo de atividades, competências e habilidades gerais e específicas indicadas à prática profissional do enfermeiro, consolidando a formação acadêmica na área da atenção primária à saúde. O projeto ele visa contribuir para a construção de espaços coletivos de conhecimentos e trocas entre todos os participantes, são os estagiários de enfermagem, os enfermeiros preceptores e as professoras tutoras, acerca do cuidado de enfermagem na atenção primária. Ele também vai orientar sobre a elaboração dos projetos de intervenção a serem implementados nos campos práticos no final do estágio, enquanto uma atividade avaliativa da disciplina. Bom, a motivação, né? A atuação do monitor, ele é relevante para a organização dos grupos e planejamento dos seminários, das oficinas que são desenvolvidas nesse estágio. Ele também vai auxiliar na seleção dos referenciais teóricos para esses seminários, também como na criação de materiais educativos e na atualização dos instrumentos que são utilizados na disciplina. Como objetivos foram elencados 2, que são implementar os seminários de estágio na atenção primária, o SEAP, e os seminários dos projetos de intervenção, o SEP, contribuindo para o debate de trabalho do enfermeiro e as boas práticas na atenção primária. E também promover a atualização desses instrumentos de avaliação que são utilizados na disciplina de estágio supervisionado 1, junto com os estagiários, preceptores e tutores. A metodologia utilizada, né, foi a problematização, que é uma metodologia orientadora, que vai partir do pressuposto de que é importante desenvolver nos alunos a capacidade de conseguir detectar os problemas reais e, com isso, atuar como agente de transformação social, buscando sempre soluções originais e criativas para os problemas. Berbel e Gamboa diz que é adequada a processos educativos nos quais se lidam com temas que guardam estreita relação com a vida em sociedade, coletividade e comunidade. Então, o aluno ele atua como construtor do conhecimento. A disciplina, ela conta com uma carga horária de 480 horas e ela promove momentos coletivos para a construção de conhecimento, através de debates, das vivências e trocas de experiências de trabalho do enfermeiro na atenção primária. Então, se realizados seminários e oficinas com a participação dos estagiários, preceptores e tutores. Como resultado, nós tivemos a implementação do SEAP, né, a organização dos grupos e as temáticas, a implementação do CEP e uma oficina também com os preceptores de estágio. Aqui nós temos a implementação do SEAP, né, então foi a organização dos grupos e das temáticas, que são os seminários, né, que os alunos trazem com a atualização dos temas que são mais vistos na atenção primária. A implementação do CEP, então, são compreendendo e qualificando os projetos, onde eles recebem as orientações de projetos de intervenção, todas as normas, e também a apresentação de um projeto de intervenção pronto, como exemplo para eles. Nesse caso aí, foi o meu projeto de intervenção, quando eu fui estagiária do estágio supervisionado 1. Tivemos também a oficina com os preceptores, onde a gente atualizou um instrumento que é utilizado para avaliação dos discentes na unidade básica de saúde. Então, estiveram presentes as preceptoras do município, também a coordenadora de enfermagem do município e a coordenadora da atenção primária do município. Bom, com isso a gente conclui que as atividades de monitoria eles permitem uma atualização, relatos de vivência e troca de experiência entre os participantes, além da vivência dupla, né, como monitora e estagiária.
Essas são as minhas referências. Muito obrigada. Olá, eu sou Ana Clara Curti, eu sou estudante do curso de Pedagogia da UF e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o projeto de monitoria. Bom, nesse ano eu atuei como monitora de 4 disciplinas, 3 em cada semestre. No primeiro semestre foram Educação Infantil, que é uma disciplina obrigatória do curso, PPE 2, que também é obrigatória, que é a disciplina de estágio, né? Pesquisa e Prática Educativa 2, que é o estágio em Educação Infantil, e Educação Infantil 2, no primeiro semestre. No segundo semestre, ao invés de Educação Infantil 2, que é uma disciplina optativa, eu fui monitora da disciplina Tópicos Especiais em Educação Infantil. E todas essas disciplinas foram supervisionadas pela professora Marta Maia. Bom, e por que 3 disciplinas por semestre? 2 delas, que são Educação Infantil 1, que é obrigatória, e PPE, que é o estágio, elas estão muito atreladas. E por que a gente recomenda que os alunos cursem essas 2 disciplinas junto, no mesmo período? Porque, apesar de Educação Infantil ser uma disciplina teórico-prática, é uma disciplina que tem um teor muito mais teórico, assim, uma fundamentação teórica muito maior. E por isso é importante que os alunos cursem PPE junto de Educação Infantil, para poder para poder relacionar melhor a teoria com a prática em PPE. E a terceira, que é Tópicos Especiais, que é optativa, né? Bom, a gente considera que existem poucas matérias obrigatórias, poucas disciplinas obrigatórias sobre educação infantil no curso de pedagogia. São só essas 2, Educação Infantil e PPE. Por isso, a gente sentiu que existia uma necessidade, também uma demanda dos alunos em trazer optativas sobre educação infantil. E aí a professora Marta Maia, semestre passado, ofertou, né, a disciplina Educação Infantil 2 e esse semestre, Tópicos Especiais em Educação Infantil. Essa disciplina, ela é uma disciplina pensada para ser um pouco mais livre, né? A gente fala assim, que temas a gente aborda na educação infantil? A gente fala sobre o direito da criança ao brincar, a gente traz temas como musicalização, percepção do espaço. E é uma disciplina que também é projeto de extensão. E eu atuo também como vice-coordenadora do projeto de extensão. A minha motivação para participar do projeto foi o meu grande interesse na área mesmo, porque eu vou começar a escrever minha monografia esse semestre e eu vou fazer sobre registro do cotidiano na educação infantil. Então eu considerei que seria muito importante para mim estar mais envolvida nesse meio, né? E eu pensei que seria uma grande oportunidade para mim pesquisar sobre isso, já estando debatendo sobre isso nas aulas, mesmo já tendo cursado as matérias, né? Continuar debatendo sobre isso. Continuar debatendo e pesquisando, né? Então, por isso que eu me inscrevi no projeto. Como monitora, eu atuo como uma facilitadora da comunicação entre a turma e com a professora. E eu auxilio os alunos com possíveis questões que eles venham a ter em relação à disciplina, aos textos, documentação de estágio também. E é isso. Bom, enfim, o projeto está sendo bastante proveitoso para mim. Eu estou conseguindo estabelecer relações com os alunos e a comunicação tem sido bem tranquila. E é isso. Olá, meu nome é Isa, eu sou aluna do 6º período do curso de Arquitetura e Urbanismo e sou monitora da disciplina O Estudo do Espaço da Forma Arquitetônica, que é ofertado para os alunos do 2º período do curso e orientado pela professora Ricardo Tavares.
não somente durante a graduação, mas também no exercício profissional, o campo da arquitetura e urbanismo exige uma leitura e entendimento do espaço e das formas que nele se inserem. Na disciplina, as aulas e atividades transitam entre esses princípios de composição e procedimentos de experimentação, contribuindo para o processo criativo do aluno através do incentivo à pesquisa e exposição e experimentação de diferentes expressões e representações formais. O trabalho da monitora é principalmente no acompanhamento do ateliê, auxiliando nessa análise e composição através de diferentes atividades. O projeto de monitoria tem como finalidade a expansão dessa leitura e análise, com enfoque na experiência sensorial e na leitura da identidade pessoal do aluno, colocando-o como protagonista desse processo. Ouvindo as avaliações e opiniões dos alunos do segundo período, percebemos o interesse em compreender mais a fundo os processos de conceber a arquitetura, com enfoque na estruturação morfológica. Mas também percebemos o interesse em entender a arquitetura e o espaço urbano para além desses processos de concepção formal, com uma abordagem também nos aspectos individuais da percepção e suas vivências pessoais. Então, o objetivo é auxiliar na conexão dos aprendizados já adquiridos na disciplina e no curso, relacionados a pensar e ler a arquitetura, com as experiências e individualidades dos próprios estudantes. O projeto de monitoria também tem como propósito incentivar os alunos à autonomia de pesquisa e escolha de referências, contribuindo para a constituição de um acervo próprio. Com base na ementa da disciplina e nas aulas e atividades realizadas em ateliê, como parte do projeto de monitoria, foi aplicado um formulário online para coletar informações dos alunos e ver possibilidades da expansão dos conteúdos. A partir das respostas, foi elaborada uma aula seguida de exercício específica aplicada no segundo módulo da disciplina. Essa aula é estruturada em apresentação teórico-conceitual, com participação ativa dos estudantes nas discussões, seguida de um exercício de composição, em que eles aplicam esses conceitos em uma obra arquitetônica de escolha própria dos estudantes. Agora, considerando a abordagem sensorial que norteia o projeto e a exploração de técnicas e de experimentações artísticas, o plano de aula consiste na aplicação de conceitos estudados em referências bibliográficas que compreendem a análise da arquitetura com enfoque na abordagem sensorial, nas vivências e nas sensações que os espaços nos causam, baseando principalmente em como os elementos de composição da arquitetura se relacionam com os 5 sentidos humanos. O produto desse exercício seria uma expressão artística livre, que pode ser um desenho, uma colagem, pintura ou modelo tridimensional produzida pelos alunos. O resultado e a avaliação do plano de aula só será possível posteriormente, já que está planejada para o segundo módulo de 2023.2. Porém, no período anterior já foram aplicadas as aulas e exercícios que incluem essa análise e leitura. Como resultado, tivemos estudos detalhados que incluem desenho e análises textuais sobre a estrutura formal, morfológica e funcionalidade dessas obras arquitetônicas escolhidas pelos estudantes. Também foi disponibilizado um formulário em que eles puderam avaliar se consideraram proveitosos os aprendizados a partir dessa aula e desse exercício de métodos de análise. Eles também puderam citar quais foram os pontos positivos que eles consideraram ao aplicar esses conceitos em uma referência que eles mesmos escolheram. E, por exemplo, eles citaram o exercício do processo criativo, o entendimento melhor da funcionalidade da arquitetura e o conhecimento de padrões e técnicas. Recebemos também um retorno sobre o trabalho de monitoria e a disciplina em geral, com destaque nos trabalhos de auxílio e acompanhamento em ateliê, na dinamicidade das aulas e no desenvolvimento de técnicas de composição como modelos e maquetes. Por fim, relacionando a ementa da disciplina e o projeto de monitoria, nós esperamos que os estudantes considerem todos os processos que contribuem para a composição de uma arquitetura ou espaço urbano, contemplando o produto final, porém também considerando todos os caminhos e análises que os levaram a esse resultado. Obrigada! Olá a todos, meu nome é Vitor Lima Luzia, sou estudante do 4º período de Direito do Polo de Volta Redonda, da UF, Rio de Janeiro, e venho aqui, assim como exposto no edital, demonstrar, introduzir, como eu já fiz,
mas principalmente mostrar minha motivação, meus objetivos, a metodologia que eu utilizo, bem como os resultados parciais, aquilo que eu produzi durante a monitoria. Pulando a primeira parte, como eu já fiz, falar acerca da minha motivação. Motivação para ser monitor, muito simples, é ensinar. É algo que eu faço, o que eu comecei a fazer não a partir do momento que eu passei na prova, mas eu comecei a ensinar jovem, bastante cedo, na verdade, embora eu não tenha percebido. Durante o ensino fundamental 1, a professora, durante o primeiro, quarto, quinto, acho que até o terceiro no ensino fundamental 1, a professora me colocava para sentar em dupla perto de alunos que tinham bastante dificuldade, ou que tinham mais dificuldade, ou que tinham determinado tipo de deficiência. Na época, claro, você tem 7, 8, 9, 10 anos, você não vai perceber isso, mas era para que eu pudesse auxiliá-los, para que eu pudesse ajudá-los, uma vez que a professora tem de dar uma atenção a todos. Não é possível que ela se dedique única e exclusivamente para aquele aluno que tem maior dificuldade. Então eu sentava perto deles para ensinar. E é algo que eu faço tem pelo menos 10, 11 anos. Então, eu tenho 2 irmãs mais jovens, também 2 anos mais novas que eu, 2 anos letivos mais novas que eu. Então eu sempre as ensinei, sempre que elas tinham dúvidas em determinada matéria. Então é uma prática que eu tenho desde jovem, desde muito cedo. Portanto, a minha motivação para a monitoria é ensinar, é fazer o que eu gosto. Fazer o que eu gosto na matéria que eu gosto, que é Direito Civil 1 e 2, sou monitor, como eu disse, dessas matérias. E o meu objetivo dentro disso é justamente trazer um ensino, ou auxiliar no ensino, o professor ensina, eu auxiliar no ensino de forma que o aluno ele possa participar, que ele possa aprender, que ele possa melhorar, que ele possa progredir e se sentindo bem com isso. Tendo uma participação ativa, perguntando. Ontem, no último plantão mesmo, foi muito interessante porque eu estava explicando a matéria, eu perguntei para determinada aluna se ela entendia, eu pedi para ela explicar. Ah, mas explicar como? Vem aqui no quadro. Eu sentei no lugar dela e ela estava explicando a matéria. E explicou corretissimamente, por assim dizer. E se houvesse um erro, evidentemente, eu iria corrigir, claro. Ela explicou de forma correta. Então, a minha metodologia conversa diretamente com o meu objetivo. Ou seja, é que o aluno ele participe ativamente e que ele se interesse por aquilo. E é fazendo com que ele participe ativamente, que ele fale, que ele se exponha, que ele demonstre aquilo que ele sabe, que ele não sabe, que ele tem dificuldade, que ele não tem, que o ensino, o estudo, o aprendizado daquela matéria se torna muito mais agradável para ele. Portanto, esse é o meu objetivo, aliado com a minha metodologia. Meu objetivo é que eles aprendam. Qual é a metodologia? Uma metodologia ativa, que faz com que eles falem, que faz com que eles possam ter uma proximidade maior com a matéria. Faz com que eles tenham voz. É óbvio, evidente, se houver algum tipo de erro por parte deles, algum equívoco, eu estou ali para corrigir. Esse é o meu objetivo. Mas que eles possam falar. Esse é o meu maior objetivo. E dentro dos resultados parciais, ou seja, aquilo que eu produzi ao longo da monitoria, vou apresentar, peço perdão por não haver slide, porque meu computador não suporta, mas é realizar questões, eu produzir questões que justamente estejam nesse ambiente, nesse contexto que o aluno conheça. As questões que eu produzo ou são cômicas, mas não perdem qualidade, ou está dentro do universo do aluno. Eu vou anexar um slide no e-mail, para que vocês possam ler, se interessarem. Mas que são questões, por exemplo, que envolvem Brás Cubas. Quem não leu Memórias Póstumas de Brás Cubas para passar no vestibular? Ou que envolvem até mesmo Batman, só que um jurista, bem como Charada, que vai propor a ele um desafio que, no caso da questão, seria referente à classificação dos negócios jurídicos, ou até mesmo a utilização de nomes cômicos. Mas enfim, essa foi a minha apresentação, demonstrei a introdução, meus objetivos, e aí está. Olá a todos, me chamo Letícia de Jesus Gomes, sou atual monitora de Estatística 1. A professora orientadora é a professora doutora Kelly Alonso Costa, e agora eu vou fazer a apresentação do programa de monitoria de 2023.
será apresentado o desenvolvimento do trabalho de 2022 comparado com o de 2023. O monitor, ele deve se adequar dentro de alguns parâmetros, mas também atingir alguns objetivos, e eu listei eles ao lado. Desde cumprir com os horários marcados, atualizar o orientador sobre os avanços no projeto, preparar a apostila, interagir com os alunos e apresentar os resultados alcançados. Foram realizadas reuniões com a professora orientadora, foram feitas pesquisas bibliográficas e também utilizadas ferramentas tecnológicas como Google Classroom. A fim de comunicar com os alunos, os horários, avisos, o número da sala que seria o atendimento, foi passado aos professores que encaminharam a eles, tanto pelo e-mail, mas também postado no Classroom, e além disso, houve a apresentação do monitor na sala de aula, e criado um grupo no WhatsApp para a comunicação de todos. Referente à apostila virtual, que havia começado a ser desenvolvida, atualmente ela está em período de revisão. O objetivo dela é auxiliar os alunos, como por exemplo nos conceitos de probabilidade, e ela conta ali com resumos, exemplos, conceitos e também com alguns exercícios. Agora vamos entrar na comparação dos atendimentos. Em 2022 foram 25 atendimentos, sendo 6 online e 19 de forma presencial. E ali, baseado nos registros de atendimento e também na lista de aprovados, a gente encontra um resultado de 96% de aproveitamento no ano de 2022, como podemos ver ali no gráfico. Já em 2023, a frequência foi de 32 atendimentos, dessa vez com 12 online e 20 de forma presenciais, com 52% de aproveitamento baseado no registro de atendimento e também na lista de aprovados. E essas foram as referências que foram utilizadas durante o projeto de monitoria, tanto de 2022, mas também atualizado para 2023. Agradeço a atenção de todos. Oi, meu nome é Luiz e eu sou o monitor do projeto Introdução aos Estudos da Cognição, oferecido pelo professor Gustavo, que inclui as disciplinas de Processos Cognitivos e Pensamento, do segundo período, e Percepção do terceiro. Ambas as disciplinas elas tentam traçar um certo mapa teórico, né, tanto dos processos cognitivos quanto da percepção, trazendo tanto as concepções mais clássicas e ortodoxas sobre, né, esses processos, quanto as visões mais contemporâneas, né, tentando sempre, né, ao invés de só trazer uma visão do professor sobre o que seja a cognição, como que ela se estrutura, o que seja a percepção, enfim, tentando trazer um mapa, né, mesmo, um caminho, um percurso histórico, inclusive de condições históricas e filosóficas para que esses campos se configurem da forma como são. E essas disciplinas, como elas são dedicadas a períodos muito iniciais, né, do curso de psicologia, geralmente a gente repara uma certa dificuldade que os alunos têm, que vai inclusive além de uma dificuldade meramente conceitual, mas que inclui toda a adequação, né, às demandas de um ambiente acadêmico. É a partir disso que esse projeto se motiva, né? O projeto tem como objetivos que o monitor ele estabeleça uma certa mediação entre as propostas do curso e as demandas específicas dos alunos, que ele favoreça uma maior implicação, né, e uma maior compreensão dos temas discutidos em sala, né, e também nos textos, e também, é claro, né, oferecer uma experiência de iniciação à docência. E quanto ao que me motiva, né, especificamente daqui nesse projeto, é aquela clássica questão, né, de como que a gente aprende, né, como que é enriquecedora a experiência de você ensinar, como isso te implica, né, nesse campo de discussões, que é também um outro motivo de eu estar nesse projeto, que é o campo, né, o que é as discussões que ele abrange, né, que são, né, de ordem, sobretudo de história e filosofia da psicologia, que é o meu interesse. Cabe ao monitor o acompanhamento extraclasse dos alunos, né, em atividades pedagógicas que não se restringem a simplesmente um espaço em que os alunos vão ali para tirar dúvidas. A gente tem um caráter mais propositivo, né, desses encontros de monitoria. Também a produção, né, e seleção de textos, né, para serem utilizados como material bibliográfico, e quanto à produção, né, majoritariamente pela tradução de alguns extratos de textos e também legendagem, né, de vídeos, a participação no processo de produção e correção, né, das atividades avaliativas, e, é claro, também a participação na semana de monitoria. Tudo isso, inclusive, contando com relatórios, né, que são produzidos pelo monitor,
para que o professor tenha uma certa ideia mais detalhada sobre principalmente o que acontece nos encontros de monitoria. Quanto aos resultados parciais do projeto, cabe um destaque especial, né, aos encontros de monitoria, que é a atribuição a qual eu mais me dedico. Os encontros de monitoria eles são realizados de forma diferente para cada disciplina, né? Para a disciplina de processos cognitivos, né? Devido à natureza da atividade avaliativa, né? Que são os roteiros de estudo que os alunos entregam, em que eles resumem a aula, colocam passagens relevantes que eles encontraram nos textos, por que eles acharam aquilo importante, destacam elementos que mais chamaram a atenção dele, enfim. Ela não tem muito espaço para ser devolvida, né, durante as aulas. Então falta um feedback para os alunos e os encontros de monitoria servem muito para isso. O que pode se tornar um problema também, né, quando há pouca participação, né, das turmas. Em geral, eu diria que 5 em média são a quantidade de pessoas que aparecem nos encontros, né? Não é um número muito alto, mas tem turmas que simplesmente mal participam mesmo, assim. Então, isso às vezes acaba se tornando um problema. Em percepção, a estratégia para os encontros de monitoria é um pouco diferente, né? E ela inclui majoritariamente uma leitura em conjunto, né, de um material que dialoga com a disciplina. É um elemento bem interessante, assim, que inclusive remonta um grupo de estudos até. Mas outro ponto que também é interessante de reparar é como que, né, pelo que eu percebi, como que esses encontros de monitoria, eles operam como produtores de vínculos, em um certo sentido. Eu reparo que tem muitos alunos que às vezes simplesmente querem falar e expressar o quanto eles estão se sentindo perdidos na disciplina. E eu tenho um papel até meio terapêutico, às vezes, de mostrar que eles não estão tão perdidos assim quanto eles pensam que estão. E nessa produção de vínculo, né, uma coisa muito interessante também, que é um elemento pouco valorizado, só que é importantíssimo para a formação, que é como, literalmente, a gente constrói vínculos afetivos, né, com os alunos. Eu fiz amizades, né, nos encontros, e isso parece banal, só que, né, não só isso é uma coisa interessante para a vida pessoal, né, das pessoas que estão envolvidas ali, mas também para a implicação e a compreensão, né, da disciplina, que é um dos objetivos do projeto. Quando você cria laços afetivos ali com alguém, vocês estão estudando juntos, isso é importante, né? A gente não estuda sozinho, a gente não trabalha sozinho, a gente faz as coisas em grupo, né? O ambiente acadêmico, ele se define por essa coletividade. E, por fim, um elemento que eu considero também muito essencial para essa minha experiência é a minha participação, né, na produção e na correção das atividades avaliativas. Eu preciso me perguntar o que eu quero que essa pessoa me diga. Ela está falando as coisas numa ordem lógica, adequada? O que eu estou procurando, né, naquele material? A correção é muito importante, inclusive, às vezes, até para mim, entender melhor o tema, né? Mais uma vez, esse aspecto formativo da experiência de iniciação à docência. E é mais ou menos isso, né? Obrigado pela atenção e até mais.